Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes? Vamos falar um pouco sobre números primos. E aí, só para relembrar, esses cidadãos aqui são muito importantes. Então, números primos. E aí, eu comentei com vocês em pré-cálculo, só para dar uma revisadazinha, não sei se você pulou essa parte. São números que possuem apenas dois divisores. Sendo esses divisores a unidade 1 e ele mesmo. Então, quando nós dizemos a você que o número A ele é primo, significa dizer que o conjunto de divisores, ou seja, todos os números que o A ele é divisível, ele só vai ter apenas dois, 1 e A. Tá certo? Só que existe uma pegadinha de prova, assim, uma pegadinha teórica, que ele pode aplicar numa banca estadual até. Eu não achei mais essa questão, não vou mentir a vocês. Que é o seguinte, eu até botei no material de vocês, um cuidado. Caso 1. Número A é um número natural. Então, se A é um número natural, então significa dizer que o número A é primo se possuir apenas dois divisores. E esses dois divisores têm que ser diferentes de um, ou tem que ser um e ele mesmo. Por isso, tem que possuir dois divisores e ser diferente de 0 ou 1. É aquela situação, o número 1 ele não é primo. Então os números primos começam a partir do número 2, que temos o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Eu vou colocar os números primos para relembrarmos aí. Então, se A é um número natural, a condição, e eu digo a vocês, a condição para ele ser primo, é se possuir apenas dois divisores e ser diferente de 0 ou 1. Isso é considerando A um número natural. Caso 2. O A é um número inteiro. O número A é primo se o módulo de A também é primo. For primo, né? Também não. O que significa dizer isso aqui, Bruno? Significa dizer o módulo de um número. Ou seja, independente do número que está aí dentro, o resultado será positivo. Então, por exemplo, menos 5 é primo, menos 5 é um número inteiro. Aí o que é que você tem que perguntar? O módulo de menos 5 é primo? Essa é a sua pergunta. Então, essa é a aplicação da definição. Então, quiser anotar aí, lembrando que está no materialzinho.
uma aplicaçãozinha, ó. O número menos 5 é primo? Aí o que você tem que se perguntar? Qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: o módulo de menos 5 é igual a 5. Lembrando que o módulo de um número sempre será um número positivo ou um número, vou dizer natural, porque podemos ter módulo de menos 2,5. Então sempre vai ser um número positivo. Ou seja, o módulo de menos 5 é 5. Aí você pergunta, 5 é primo? Você diz o quê? Sim. 5 é um número primo. Conclusão: o número menos 5 é primo também. Então, se você quer descobrir se o número inteiro ele é primo, basta você perguntar se o módulo desse número é primo também. E se o módulo dele for primo, significa dizer que esse número é primo. Isso levando a consideração aí que menos 5 é um número inteiro. Então nós vamos aplicar a regra do caso 2. Então se o número A é um número inteiro, então o número A é primo se o módulo dele for primo também. Tranquilos? Então aí uma aplicação dessa regrinha. Eu estou colocando isso porque até uma aluna me perguntou, e desculpa gente, eu não sei a banca, mas foi um concurso estadual que ela me perguntou uma vez durante uma aula. Não deu para olhar a banca. E aí essa relaçãozinha, pequenos detalhes, né? Às vezes você vai fazer um concurso estadual local, um concurso local aí, fica meio perdido, então fica atento a todos os detalhes, como a matemática é rica em conhecimentos. Então nós temos essas duas situações de números primos que eu estou colocando agora. Então você tem que olhar o número que ele forneceu é natural, você vai observar se ele tem dois divisores. Lembrando que esse número A tem que ser diferente de 0 e de 1. Condição 2, o número que ele apresentou a você é inteiro. Né? Lembrando que o número inteiro nada mais é que um número natural, assumindo valores positivos e negativos. Tranquilos aí? Vou apagar aqui. Então, números primos que nós temos: o 2, o 3, o 5, 7, 11. Enfim, é um conjunto infinito, os números primos. Eu até, não, se eu não estou enganado, já descobri um número primo com 5 casas. Um número bem grandinho. Aí você coloca os principais. Lembrando que os reconhecimentos de números primos nós aplicamos na aulinha de pré-cálculo. Então, está aqui o que é o número primo. O que ele pode lhe perguntar isso na prova? Ele pode cobrar isso numa resposta, perguntar o número tal é primo. E opção 2, você vai aplicar isso em fatoração. E a fatoração, gente, é a base para MMC, MDC. Inclusive até pode perguntar sobre fatoração, que na verdade é a chamada decomposição de um número natural em fatores primos. Então é aquela história, decomponha os números abaixo, né? Decomponha em fatores primos.
primos. Então, por isso nós chamamos de fatoração. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui exemplos. Eu tenho o número 15. Como é que eu fatoro esse número 15? Aí aquela historinha do tracinho, né? 15. O lado de cá são sempre números primos. Eu só posso utilizar desse lado números primos. Então, aí eu começo aquela situação. Critério de exigibilidade. 15 vai por 2? Não vai, porque o menor primo que nós temos é 2. Ele é o número ímpar, não vai por 2. Aí eu começo, 15 vai por 3? Vai. 15 dividido por 3 dá 5. Ô Bruno, eu poderia ir por 5 também? Poderia. Não tem relação de ordem aqui. Agora, a única relação que você tem aqui, a obrigação é de colocar um número primo. Então, se você começou por 3 ou por 5, tanto faz. 15 vezes 3 dá 5. 5 vezes 5, 1. Então, significa dizer que 15 é igual a 3 vezes 5. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. O número 15, ele é resultado da combinação, ou seja, do produto de 3 vezes 5. Professor, e qual é a função da aplicação a nível de um problema? Eu sempre aplico a fatoração toda vez que eu tenho um número, eu tenho um resultado do produto e desconheço os números. Como é que eu vou descobrir essas possibilidades de número? Através do princípio da fatoração. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu pego o número 50. Vou botar aqui exemplo B. O número 50. Então, 50 por 2 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Olhe a possibilidade de combinações que nós podemos ter para encontrar os 50. Por exemplo, se eu pegar esse 2 aqui, sobrou 5 vezes 5, 25. Esse produto dá 50. Se eu pegar esse 2 com esse 5, 2 vezes 5, 10. Sobrou 5, 10 vezes 5 dá 50. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então veja, olha a quantidade de combinações que eu tenho para ter o número 50. Eu posso ter 2 vezes 25, 10 vezes 5, 1 vezes 50. Então se ele perguntar a você o seguinte, quantas duplas naturais, quantas duplas formado por números naturais, nós podemos obter como resultado o número 50. Olha aí. Dupla 1, 2 vezes 25. Dupla 2, 10 vezes 5. Dupla 3, 1 vezes 50. Então nós temos aí essas possibilidades de duplas que vai dar o número 50. Então a nível de fatoração é isso. Você vai aplicar a fatoração quando você tiver um produto de números. Você sabe o resultado do produto, mas você desconhece os números. Então aí, aplicação de fatoração, se vocês quiserem anotar, está aí a grande dica a vocês. Aplicamos a fatoração quando nós temos o resultado do produto e desconhecemos os valores do produto, ou seja, os valores envolvidos no produto, ou seja, envolvidos na multiplicação. Então, a única questão que eu vi até hoje sobre fatoração, que é uma questãozinha legal, e aí você deve estar se perguntando, Bruno, por exemplo aqui, mas no 50, qual é a dupla que eu vou escolher, por exemplo? Aí a questão vai lhe fornecer restrições. Como assim? Põe na telinha. Fundação Carlos Chagas, TRT 14ª Região, FCC. Deixa eu só apagar aqui o quadro, pessoal.
Uma loja vende certo artigo por R$ 15. Em uma promoção, o preço de venda desse artigo foi baixado para X reais. Ou seja, o preço ele vendia por R$ 15. Ele baixou para X. Então significa dizer que o novo preço de venda é um número menor que 15. Põe na telinha. E isso fez que todas as N unidades em estoque, que não eram mais do que 30, fossem vendidas. Então, que não eram mais do que 30, fossem vendidas. Se com a venda das N unidades foi arrecadado o total de R$ 253, e sendo X um número inteiro. Então, olha a observação que você tem. Pode vir? Vou colocar aqui. X é um número menor que 15 e não foram vendidas mais do que 30 unidades. Então, N é um número maior ou igual a 30. Então, o máximo que foi vendido é 30. Vocês estão observando aí que ele limitou o intervalo da relação. E por que ele limitou o intervalo? Porque nós temos uma questão clássica envolvendo uma fatoração. Pelo seguinte motivo, pessoal, põe na telinha. Ele disse que se com as vendas das N unidades foi arrecadado o total de R$ 253, e sendo X um número inteiro. Então, ó, quanto eu arrecadei? O total de peças vezes o valor de cada peça. O total de peças vezes o valor de cada peça. Então, o que é que nós temos? O produto de dois números. Não é isso? E nós sabemos que o resultado desse produto corresponde a 253. E é isso que nós temos aí na nossa relação. O produto de dois números, cujo resultado dá 253. Como é que eu vou descobrir as possibilidades de número, né, as duplas que nós temos, que dá 253? E por que ele restringiu a quantidade? Porque, por exemplo, OBS, uma dupla clássica de observar seria essa. 1 vezes 253, isso dá 253. Só que aí, tudo bem, x é menor que 15, está aceito, só que n tem que ser um número menor ou igual a 30. E nesse caso aqui, n dá 253. Então eu descarto essa possibilidade. Claro, 1 vezes 253 é igual a 253. Tranquilos aí? Beleza? R$ 253 vamos fatorar para encontrarmos a outra dupla que dê esse resultado aí, ou as outras possibilidades, não sei, pode ser vários. A nossa perguntinha é, qual é o número primo que nós podemos dividir o 253? Por 2 ele não vai, porque é um número ímpar. Por 3 ele também não vai, porque 2 mais 5, 7, mais 3, 10. A soma dos algarismos de 253 dá 10. Então não vai por 3. Não vai por 5, porque ele termina em 3. Um número divide por 5 quando termina em 0 ou 5. Como é que é o 7 mesmo? Vem para cá. Como é que é o critério do 7? Corta o último algarismo e nós pegamos 25 menos o dobro do último algarismo. Então, 25 menos 6 dá 19.
O 19, que é o resultado da relação. 19 divide por 7, pessoal? Não. 19 não divide por 7. Então significa dizer que o número 253 não divide por 7. Então só para lembrar, ó, critério de divisibilidade para o 7. Tira o último algarismo da direita, que é o 3. E aí subtrai o número pelo o dobro do algarismo da unidade. O dobro, multiplicação por 2. Então 25 menos 2 vezes 3. Não esquece que primeiro multiplica, a multiplicação ou divisão tem prioridade. Então 2 vezes 3, 6. 25 menos 6, 19. Aí, olha só, não vai por 2, não vai por 3, não vai por 5, não vai por 7. O próximo número primo que nós temos é o 11. E qual é o critério do 11? E aí que vocês fazem uma confusão, olha só. O do 11 é parecido com o 7. Nós tiramos o algarismo da unidade e subtraímos. 25 menos 3, 22. Esse 22 aí, algumas pessoas já me perguntaram isso. Ô Bruno, 253 por 7, por 11, desculpa, dá 22? Não, gente. Esse critério eu utilizo apenas, exclusivamente, para descobrir se o número 253 vai ou não por 7. É só isso. Então, por exemplo, eu tiro o algarismo da unidade, sobrou 25 menos 3, 22. Aí eu pergunto, 22 é divisível por 11? Aí você diz o quê? Sim, é divisível. Então significa dizer que 253 divide por 11. E aí como é que eu vou descobrir isso, Bruno? Você vai descobrir só de um jeito. O valor da divisão. Só existe uma forma de descobrir o valor da divisão. Opção 1, calculadora. Opção 2, fazer isso aqui. Então, ó. 11 vezes 2, 22. 25 menos 22 dá 3. Desce o 3. 3 vezes 11, 33. 33 menos 33 dá 0. Então, esse daqui é o resultado da divisão. Aquele 22 é apenas a dica para sabermos se vai ou não por 11. Tá certo? Então, o resultado da divisão de 253 por 11 é o número 23. Esse é o resultado da divisão. Aquilo ali é só uma dica para saber se eu vou partir para essa etapa ou não. Ou seja, a etapa de pegar o número e dividir. Aí, se eu vou ou não, eu posso usar o critério. Então, o resultado aqui é 23. Vou vir para cá. Então, 253 por 11 dá 23. Só que 23, meus amigos, é um número primo. Então, por ser um número primo, também vai por 23. Então, eu descobri uma outra dupla. 11 vezes 23 dá 253. 11 vezes 23 corresponde a 253. E olha que situação legal. Eu tenho um número, 11, número esse que é menor que 15, então esse número é x. E eu tenho um número que é menor do que 30, então esse número aqui é n. Ô Bruno, por que o 23 não pode ser x? Porque x tem que ser menor que 15. Então, o menor que 15 que eu tenho dos dois é o 11. E aí, observe que essa dupla, essa combinação de produto, ela fornece o resultado que desejamos. Veja aí que eu tenho dois números que multiplicados batem certinho 253. Então, esses números que multiplicados dão 253 e que um é menor que 15 e o outro é menor ou igual a 30, são os números 11 e 23. Então, esse preço que ele vendeu foi 11 e a quantidade de unidades vendidas foi 23. Tranquilos aí? Põe na telinha. Agora nós temos que ficar atento o que ele deseja de você. N, 23. 11, x
é igual a 11. Ele pediu a diferença dos termos. Então, o resultado dessa questão é igual ao número 12. Então, nós temos 12 aí, é a diferença de n menos x. Tranquilo, meus amigos? Belezinha? No próximo bloco, põe na telinha, nós vamos ver número de divisores positivos. Aquela formulazinha que eu comentei para vocês, BV porque eu criei a questão. Bruno Vilar, quando você vê assim, BV foi minha criação, minha banca. Tá certo? Então não sa... Aliás, agora é o segundo bloco, né? Lembrando que nossa aula especial, adoro fazer isso, 4 bloquinhos, que nós vamos de matemática de maneira tranquila. Aí você escolhe, descansa 10 minutinhos e vem para os outros dois, que eu aconselho assim, assiste 2 blocos, descansa, deixa a mente relaxar um pouco, respirar e volta para os 2 últimos blocos de hoje, tá certo? Então não saia daí, voltamos já.